Fala galera, tudo bom com vocês? Nesse vídeo vamos falar tudo o que você precisa saber sobre reserva de emergência e como formá-la. Vamos lá. Dando prosseguimento ao vídeo anterior, quando você inicia seu planejamento financeiro, você deve se dedicar primeiramente a poupar mais do que ganha. Após enraizar esse comportamento, quando poupar mais do que ganha fizer parte de você, você vai se dedicar a quitar suas dívidas, todas elas, inclusive o financiamento imobiliário. Pois os juros que você recebe, como a gente viu, dos investimentos são bem menores que os juros das dívidas. Então não compensa guardar rendendo pouco quando você paga juros altos. Quitou a dívida? Pois bem, o próximo passo, e objeto do vídeo de hoje, é formar a reserva de emergência. Mas o que é essa reserva de emergência? Ela é um montante de dinheiro que a gente precisa ter em mãos em um momento emergencial, É o nosso auxílio emergencial em momentos de crise. É o que faz com que a gente passe por algum imprevisto em nossa vida com segurança e tranquilidade, sem ter que incorrer em dívidas, fazer dívidas e voltar atrás do nosso planejamento e sem ter que liquidar os nossos investimentos. Pois no processo de construção de riqueza, você vai precisar de um acelerador chamado juros compostos. E você precisa de tempo para esse acelerador agir e funcionar. E esse tempo que a gente garante é exatamente a reserva de emergência. É ela que vai te dar tranquilidade e segurança para deixar os juros compostos agirem enquanto você enfrenta os momentos de dificuldade e sem entrar em dívidas ou ter que desfazer dos investimentos, como a gente comentou, e voltar para essas primeiras colunas do gráfico. Mas aí você vai se perguntar, qual que é o tamanho que essa reserva de emergência deve ter? A resposta para essa pergunta depende de dois fatores: o seu padrão de vida, leia-se nível de gastos, e a estabilidade das suas fontes de renda. Por exemplo, se você for um autônomo ou empreendedor, você corre mais riscos, então recomendo uma reserva maior, de 9 até 12 meses de gastos mensais. Porém, se você for um funcionário público, aposentado, ou possuir um cargo, ou até mesmo uma empresa já mais consolidado, você tem um pouquinho mais de segurança, você pode ter uma reserva menor, de apenas 3 ou 4 meses de gastos. Mas daí qual que é o tamanho ideal, Ele depende. Não tem um consenso, a média e mais recomendado pela literatura é 6 meses. Porém, uma coisa que as crises sucessivas que estamos enfrentando mostram que é melhor errar para cima. Então você estabelece um nível que te deixe confortável e tenta dar uma erradinha para cima. E quais são os requisitos para essa reserva de emergência? Eles são apenas dois, mas eles são bem inegociáveis. Primeiro é liquidez. O dinheiro tem que estar sempre disponível. E não é reserva de emergência, você precisa esperar mais que alguns minutos ou falar com alguém, para ter acesso a esse dinheiro. A liquidez tem que ser imediata e ela não pode ter volatilidade negativa. Exatamente pela necessidade dela estar disponível sempre que você precisar, você não pode ter reserva de emergência em ativos que variam negativamente ou que tem algum tipo de marcação ao mercado. Assim, ações, FIIs, títulos pré-fixados estão fora de cogitação. Reserva de emergência ela não tem objetivo construir riqueza ou obter rentabilidade. Assim, você não deve estar focado em ganhar com reserva de emergência e não pode de forma alguma sofrer algum tipo de revés com ela, Como falado, ela tem que ser segura e ter liquidez imediata. Finalizando aqui, eu vou trazer alguns exemplos para vocês de reserva de emergência. Tem o Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, LCI e LCA. A questão do LCI e LCA você tem que ter muita atenção à carência de 90 dias do Banco Central. Tá? Você não pode formar reserva em LCI e LCA desrespeitando os requisitos anteriores. Fundos de renda fixa com liquidez diária e fundos DI com liquidez diária. Veja que todos esses exemplos são focados em liquidez e não ter volatilidade negativa, ou seja, cumpre os requisitos que eu falei. E se você não conhece alguns investimentos, tenha calma que nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre eles. Bom, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, marque aqui aquele amigo ou familiar que você deseja que se torne investidor, comente deixando sua opinião ou dúvida, curta e compartilhe.